constituído, mas eu me lembro de um processo seletivo de uma grande faculdade do sul, da zona sul da cidade, aqui do Rio, uma grande faculdade, onde o professor tinha que dar aula, uma aula teste, uma aula de exibição para que a banca aprovasse ou não. E esse professor usava um data show. Em determinado momento, as luzes se apagaram. Faltou luz em toda a unidade da faculdade. Foi alguém da reitoria que mandou desligar para saber como é que o professor ia se virar sem o data show. Porque o que mais tem hoje é professor data show, né? Sem data show ele não dá aula. Esquece alguma coisa, naquela hora ele está passando mal, quando acontece um problema desse, pede licença para sair. Mas Eurípides já está dentro da gente, né? Então, com data show, sem data show, nós temos condições de falar sobre o nosso grande mentor desta casa. Infelizmente, tem algumas fotos, né? Se a gente conseguir passar para vocês aí, é interessante para mostrar como é que está o colégio Allan Kardec de hoje, né? Alguns dados históricos a respeito da vida de Eurípides. Vamos perder só algumas imagens, mas a informação com certeza vai ficar. E eu tenho certeza que, apesar de toda a dificuldade que muitos tiveram para chegar aqui, quase que a metade dos companheiros que vêm toda segunda-feira estão com dificuldades nesse momento, porque o trânsito aí fora não está fácil, está muito complicado devido a esse temporal que teve 2 horas atrás. Então, nós gostaríamos de dar o melhor para vocês, para recompensar essa vontade de chegar até a casa de Eurípides. E se a gente conseguir, tudo bem. Se não, é falta de merecimento meu, não é de vocês não, meu, tá? Mas falar de Eurípides é muito singular. Essa pergunta foi feita ao Chico Xavier no final da década de 60, início de 70, pela tia Eicorina. Tia Eicorina é uma sobrinha neta de Eurípides, que vive lá na Chácara do Triângulo, né, onde muitas caravanas que já saíram daqui de outras casas espíritas aportaram lá, assistiram o culto das 9 horas, por isso que nós fazemos também aqui o culto das 9 horas, que foi iniciado por Eurípides, né, e depois foi dada continuidade pelas suas irmãs. E uma das irmãs de Eurípides era a mãe da tia Eicorina, né, muito amiga do Chico também. E certa vez ela perguntou isso para o Chico. E a resposta do Chico a respeito de Eurípides está registrada no livro que talvez seja a melhor de todas as biografias de Eurípides Passanufo. Chama-se O Homem e a Missão, de Corina Novelli. Hoje já existem mais de 10 obras falando sobre a vida de Eurípides. Mais de 10 obras. Há coisa de 5 anos atrás, 6 anos atrás, só existia 3 obras. 3 obras. Sim? Se não der certo aí, não tem problema, a gente vai sem imagem. Mas hoje existem mais de 10 obras. Mais de 10 obras sobre a vida de Eurípides. Mas a referência, segundo os amigos espirituais lá de Sacramento, é a de Corina Novelli. Porque às vezes há algumas dificuldades, as datas não estão batendo, os nomes são um pouco diferentes, os locais são diferentes. E eu perguntei isso da última vez que eu estive em Sacramento, perguntei para a equipe lá da Casa Espírita Esperança e Caridade, onde fica o Colégio Allan Kardec, e eles me falaram: olha, Marcos, qualquer dificuldade que você tenha, reporte para a Corina Novelli. Ela é a nossa referência. Até porque ela viveu em Sacramento, conheceu todas aquelas pessoas que foram entrevistadas, que são citadas naquele livro, né? E estudou com Eurípides um pequeno período da sua vida. Ela é prima do Dr. Tomás Novelino, o último aluno de Eurípides, que esteve aqui há alguns anos atrás, antes de se encarnar. O Dr. Tomás Novelino é primo dela. E eles tiveram uma experiência muito interessante. O Tomás Novelino estudou 3 anos com Eurípides, só 3 anos. E quando ele estava quase desencarnando, né, 2 ou 3 anos antes de desencarnar, uma caravana aqui da nossa casa foi até Sacramento e na volta passou por Franca, onde ele morava, né?
E Franca fica a 40 minutos de Sacramento. Sacramento é pertinho de São Paulo. 40 minutos você já está em Franca, passando pela fronteira de São Paulo. E a caravana passou lá, filmou e fez essa reportagem, uma entrevista com o Dr. Tomás Novelino. E ele disse que, olha, os 3 anos que eu vivi com Eurípides, os 3 anos só que eu vivi com Eurípides como aluno, né, valeram por toda a minha vida. A partir dali ele estudou, continuou estudando, se formou em medicina, né, se formou em médico, né, e fez um trabalho maravilhoso lá em Franca, divulgando a doutrina espírita. Outros alunos de Eurípides também saíram por esse mundão aí, divulgando a doutrina. Agora, nem todos aceitaram, nem todos acreditavam naquilo. Eu me lembro até a mãe de Peixotinho, o maior médium de efeitos físicos que nós conhecemos aqui no Brasil, a mãe de Peixotinho não acreditava nele. Achava que aquilo era uma ilusão, era uma brincadeira, era uma mágica. A mãe de Peixotinho não acreditava nele. Né? Então isso acontece. Então muitos alunos não aproveitaram, não beberam da fonte, né? Mas a maioria sim. A maioria saiu dali e realizou grandes trabalhos em São Paulo, Minas, Goiás, Rio de Janeiro, né? Então, voltando àquela nossa questão inicial, ao Chico, né? Quando a pergunta foi reportada ao Chico. Chico, fale sobre Eurípides Barçalão. E no livro da Corina, Homem e a Missão, está lá relatado. Ela diz lá, escreve lá: falar de Eurípides é o mesmo que falar do Senhor Jesus. Essas foram as palavras do Chico Xavier. E o fato de Eurípides ser o mentor desta casa é de grande significado para todos nós, trabalhadores ou frequentadores da casa. Porque foi Eurípides que se apresentou àqueles 5 rapazes que foram até Uberaba conversar com o Chico há 45 anos atrás a respeito da fundação dessa casa, perguntando ao Chico, querendo instruções a respeito das atividades de uma casa espírita, quando o próprio Chico Xavier voltou-se para o Gilberto Gil, que ainda estão vivos, né? Outros 2 já desencarnados, outros 2 companheiros já desencarnados, mas o Luiz também estava presente, e falou: olha, Eurípides está pronto para trabalhar com vocês. Foi Eurípides que se apresentou para trabalhar com a gente. Nós não demos o nome da casa por acaso, um sorteio de algum mentor especial que adorássemos, né, que encantasse o nosso coração. Não, foi Eurípides que se apresentou até hoje. Então a nossa missão nessa casa, que fez agora, no dia 1º de novembro, 40 anos de atividades ininterruptas, é de grande responsabilidade para todos nós frequentadores. Daí essa pequena homenagem que nós vamos fazer, Eurípides, a respeito do seu caminhar. Posso tirar essa cadeira aqui? Posso fazer aqui? Na semana passada, no domingo agora, nós encerramos o nosso 12º encontro sobre a vida e a obra de Eurípides Barçalão. Nós já estamos no 12º ano estudando Eurípides aqui nessa casa. Temos um curso regular de 1 ano, com 35 aulas, se não me engano, a respeito da vida de Eurípides. Mas frequentemente somos pegos de surpresa, pois muitos frequentadores ainda não conhecem Eurípides Barçalão. Então o nosso objetivo aqui é falar sobre ele, sobre o nosso grande companheiro, nosso grande mentor. Eurípides, antes de ser espírita, ele era católico. A família toda é católica. Aliás, chegando em Sacramento, você vai ver uma cidade católica. Essa foi a minha maior decepção quando cheguei a Sacramento, há uns 12, 13 anos atrás. Eu pensava que era uma cidade espírita. Não é. Sacramento ainda é uma cidade católica. Ainda é. E Eurípides sempre teve uma posição dentro do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito do homem de bem. Se a gente pegar o Evangelho e ler lá as características do homem de bem, todas aquelas características são referentes a Eurípides Barçalão. Todas elas, sem exceção. Antes ou depois de se tornar espírita.
como católico ou como espírita, ele era um homem de bem. E todos aqueles itens foram cumpridos de uma maneira serena, tranquila, mas com muita fé em Jesus, como nós vamos ver aqui no finalzinho do nosso estudo, quando a gente estudar as vidas de Eurípides Barçanufo, cuja peça que a Lídia está ensaiando com os jovens da nossa pré e mocidade, vai ser apresentada dia 29 nessa casa. Então nós vamos dar apenas uma pequena passagem do que nós já conhecemos das vidas anteriores de Eurípides Barçanufo, para vocês verem também que nessas épocas, nessas encarnações, ele já era um homem de bem. Segundo a informação do Chico, dizendo que depois de Jesus, um dos espíritos de maior hierarquia é Eurípides, já podemos afirmar a vocês que quando Eurípides chegou ao planeta Terra, ele já era um espírito evoluído, já conhecia Jesus e veio trabalhar com ele. Nós temos certeza absoluta disso. Ele não é desse planeta. Ele não foi evoluindo como a gente está evoluindo aqui. Ele já chegou aqui como um espírito quase Cristo, podemos dizer. Na condição de discípulo de Jesus, sim, mas trabalhando com ele, trabalhando pelo planeta Terra, que ele aprendeu a amar. Então, como católico, antes de completar 20 anos de idade, Eurípides foi cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo. Ele criou uma mocidade católica que fazia a campanha do quilo, que fazia campanhas assistenciais em vilas pobres, em lugares pobres da Velha Sacramento. Ele ia lá na parte alta da cidade, levava mantimentos, remédios, e até atender determinadas pessoas de acordo com uma intuição mediúnica que ele já tinha naquela época em relação à cura, em relação ao tratamento ao mais necessitado, com a sua caridade cristã. E Vicente Paulo já era o mentor dele, mesmo sem saber. Na reunião espírita que ele frequentaria, que nós vamos mostrar aí, uma reunião com seu tio senhor, como ele chamava, o tio Mariano, se apresenta Vicente Paulo, dizendo que ele seria o guia espiritual de Eurípides Barçanufo. Então ele já deu o nome de Vicente Paulo, sem saber que na frente iria acontecer esse fenômeno mediúnico. Então, aqui está a foto de Vicente Paulo, né? Grande mentor de Eurípides, inclusive em vidas passadas, que nós veremos daqui a pouco. Aos 21 anos, ainda jovem, lançou a Gazeta de Sacramento, o primeiro jornal de Sacramento. E como jornalista tinha esperança de ajudar o povo culturalmente e abrir um espaço aos interessados nas letras e informações. Aos 22 anos, com ilustres figuras da cidade, fundou em 31 de janeiro de 1902 o Liceu Sacramentano, onde ele trabalhou como educador durante todo o processo de formação daquele jovem até encontrar a doutrina espírita. Existe um momento, um divisor de águas, entre o Liceu Sacramentano e o Colégio Allan Kardec. No momento em que ele se diz espírita, todos os seus amigos, esses amigos ilustres que aparecem aqui, se afastam de Eurípides, porque ser espírita naquela época, e ainda hoje em algumas cidades mineiras, é quebrar um grande tabu, um paradigma muito forte para se quebrar. Era discípulo de Satã, da doutrina do demônio, e as pessoas que conviviam com ele acharam que ele estava louco, e os próprios padres ficaram com pena dele e se afastaram. Tinha muitos padres trabalhando nesse liceu sacramentano. Certa vez, totalmente sem esperança nenhuma do que iria acontecer no futuro, na sua figura de professor, sentado numa mesa, numa escrivaninha do colégio, no liceu, a sua mão começa a tremer. E ele começa a fazer, já espírita, nessa época, já começa, a escrever alguns versos, algumas palavras. E ele não acredita na assinatura final daquela mensagem. Rasga, amassa o papel e joga fora. A mão treme, pega o lápis e a mesma mensagem se repete, e a assinatura é de Maria, mãe de Jesus.
recomendando que ele deixasse de lado o seu sacramentando, resquício da vaidade humana, o nome de seu, resquício da vaidade humana, e fundasse o colégio Allan Kardec, e que nas manhãs de quartas-feiras estudasse o Evangelho do meu filho. Assim disse Maria. E ele imediatamente arrancou a tabuleta de seu sacramentando e funda o colégio Allan Kardec. Professor autodidata, não fez faculdade, não chegou a cursar a faculdade de medicina, como ele tanto queria aqui no Rio de Janeiro, para tentar curar os males da sua mãe, que mais tarde ficou sabendo que era pura obsessão, já que ela seria e foi uma grande médium de efeitos de cura, inclusive reconhecido por Eurípides, uma médium melhor do que ele, né, nesse campo do trabalho. Perdão, deixa eu voltar. Em 1902, ele é eleito vereador, aos 22 anos. Ainda hoje, a comunidade, a prefeitura de Sacramento, reconhece em Eurípides um dos maiores vereadores da cidade. E em todos os dias 1º de maio, que é aniversário de Eurípides, sempre há uma homenagem da prefeitura, do município, em frente àquela estátua que fizeram uma homenagem a ele, dentro, lá do colégio Allan Kardec, lá na parte de trás do colégio. Fizeram uma pequena estátua de Eurípides. É essa imagem que eu consegui do local onde ele trabalhou como vereador. Era o local onde os vereadores se encontravam. Esse local não existe mais, já foi derrubado para ser construído um novo fórum, né, lá em Sacramento. Mas a gente conseguiu essa foto dizendo que, como vereador, que ele foi até 1910, né, quando renunciou ao cargo de vereador, porque houve um problema político nessa época, em 1910, em que o autoritarismo quase que comandou um processo onde todos os vereadores e deputados da época teriam automaticamente a prorrogação do seu mandato. E Eurípides falou: olha, eu estou aqui porque eu fui eleito. Esse negócio de prorrogar mandato, eu estou fora. Não fui eleito para isso, para 4 anos só. Então, tchau, eu fui embora. Mas ele foi embora levando a Sacramento energia elétrica, bonde que não existia na época, né? A época era bonde puxado a burro. Ele levou energia elétrica, toda aquela obra de saneamento público que hoje ainda é utilizado no Sacramento, foi ele que implantou. Luz, né? Eu já falei, e também um novo cemitério para a cidade, porque aquele que estava no meio da população era totalmente condenado pela saúde pública, então ele fez um cemitério longe do perímetro de Sacramento. E outras, várias obras, sempre objetivando a pessoa carente, a pessoa necessitada. Esse foi o marco, né, como vereador de Eurípides Passanante. Essa casa Bugio, essa foto eu tirei 2 anos atrás, eu acho que essa obra já terminou, e descaracterizou completamente o local onde Eurípides, como vereador, como professor, também atuava como contador, auxiliando o seu pai nessa lojinha chamada Casa Bugico, que está escrito ali. Eu fiquei triste quando eu passei, tirei essa foto, porque essa casa deve estar agora totalmente descaracterizada. Eu pensava que estava tombada, como muitas casas de Sacramento já estão tombadas, mas hoje deve estar totalmente descaracterizada. Vai virar uma loja comercial, como era antes, mas era mantendo as características, né, das fachadas, como o seu Mujico, né, o pai de Eurípides, conservava. Felizmente, eu creio que já esteja diferente. Mas nessa época ele era professor, jornalista, vereador, né? E também contador, que trabalhava como contador para o seu pai. Sua vida se manteve nesse ritmo até os 25 anos de idade. Foi em 1905 que ele encontrou a doutrina espírita. Mas aí a gente abre um parênteses. Quando a gente diz que aquele livro que ele recebeu do seu tio, do tio Senhor, do tio Mariano, chamado
depois da morte de Leon Denis, que foi o livro que transformou Eurípides imediatamente em espírita, a história não é bem assim. Os grandes trabalhadores que chegaram na seara espírita não se transformaram em espírita de uma hora para outra. Os grandes espíritos que renunciaram uma vida feliz, uma vida melhor, para trabalhar com gentios, tal como Paulo de Tarso, não se deu de uma hora para outra. Levou um tempo para meditar, refletir nas ideias que estavam no livro de Leon Denis. Aconteceu mesmo com Bezerra de Menezes. Aquela famosa viagem de bonde, do centro da cidade até Tijuca, que ele estava folheando o livro dos Espíritos. As pessoas dizem que assim que ele fechou o livro dos Espíritos, ele se tornou espírita. Passou-se 10 anos para ele dizer: eu sou espírita. 10 anos. Mas ele se tornou simpatizante. Mas ele nunca disse a público que era espírita. Apenas naquela reunião maravilhosa que teve na Federação Espírita Brasileira, onde no segundo andar, totalmente lotado, ele disse: eu sou espírita, e assumiu. Largou o cargo de vereador, largou o cargo de oficial militar médico, para se dedicar apenas à função de médico dos pobres. E foi assim que ele desencarnou, completamente pobre. A mesma história podemos contar de Eurípides Barçanufo. Por que eu cito Bezerra de Menezes? Bezerra vai ser o grande amigo espiritual dos tratamentos, das operações mediúnicas, nas sessões mediúnicas de cura, no receituário mediúnico. É Bezerra que vai estar ao lado dele. Bezerra desencarnou em 1900, se não me engano. 2 anos depois, ele já estava, 2 ou 3 anos depois, ele já estava se manifestando para fazer um trabalho muito interessante com o Eurípides Barçanufo. E nós vamos ver isso em breve. A primeira sessão mediúnica que Eurípides participou, depois que leu o tal livro de Leon Denis, repare que foi Leon Denis, não foi Allan Kardec que trouxe Eurípides para a doutrina espírita. Isso é para a gente dar valor aos clássicos, aos autores contemporâneos de Kardec. A gente não está lendo mais Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Gustavo Gelei. Leon Denis ainda lê, mas os clássicos estão sendo distanciados da nossa vida. Essa preocupação já é grande pela FEB, ela já está pensando até em parar de editar alguns livros, os chamados clássicos, porque muita gente já não está querendo mais comprar. Está tudo encalhado. E foi Leon Denis, gente. Foi Leon Denis que chamou Eurípides à verdade. Depois, é claro, ele leu muito Kardec. Inclusive no francês original, onde ele dominava muito bem. Mas essa primeira sessão mediúnica foi em Santa Maria, a fazenda maravilhosa, que a gente sente ainda as vibrações, né, daqueles espíritos que trouxeram a doutrina espírita para o velho Triângulo Mineiro. O próprio Chico afirma que se não fosse Eurípides, ele teria muita dificuldade de fazer tudo que ele realizou como médico lá em Uberaba. Ele reconhece, sim, Eurípides facilitou muito o seu caminhar. O próprio Chico reconhece isso. Então, nessa fazenda de Santa Maria, desse centro espírita chamado Fé e Amor, ele está lá dessa mesma maneira. Está lá, no mesmo centro. A mesma vibração, a mesma ternura das pessoas que ali frequentam, daqueles bancos ali de madeira, né, brutalizados, cortados de qualquer maneira para fazer um banco, sentar, madeira tosca ainda para sentar ali desconfortável, totalmente desconfortável. Mas quando a gente senta ali para assistir, né, às reuniões, parece que a gente está levitando lá. Interessante, nesse centro ainda se separa homem de um lado e mulher do outro, como se fazia no início do século XX. Era assim as reuniões espíritas. Homem de um lado, mulher do outro. E lá a gente ainda encontra isso. Ainda existe isso. Então é lá também que ele ouve as primeiras palavras de Bezerra de Menezes, convidando para o trabalho. A seguir, ele
houve uma outra mensagem, uma outra incorporação, que era Vicente de Paulo, se apresentando a Eurípides para fazer revelações do seu passado espiritual e da nova missão que deveria desempenhar. Eu tenho algumas fotos dessa casa espírita. Aqui, olha só, eles mantiveram o português da época, com amor, com acento. Casa fundada em 1900, é uma das casas espíritas mais antigas do Brasil. 1900. Tem uma outra foto aqui, assim que ela é, vista de lá. A diferença de hoje para a vida de Eurípides é que não tinha aquele poste nem aquele muro ali. O resto é a mesma coisa. O interior e outras fotos que a gente não está mostrando aqui, nós estamos montando um DVD especificamente sobre a atividade mediúnica de Eurípides. E se a gente tiver tempo para terminar isso, que é muita coisa, muita informação, muita entrevista, a gente vai, talvez daqui a 2 anos, a gente termine esse trabalho. Não está fácil de editar isso não, é muita informação. Nessa incorporação que nós falamos, através de um médium humilde, né, iletrado, totalmente brutalizado com a atividade do campo, né, que era Aristides, era um dos talvez mais ignorantes, podemos dizer, da mesa mediúnica lá do tio Mariano. Ele faz um esclarecimento em francês através de João Evangelista. Por que isso? Por que João Evangelista? Porque quando Eurípides estava indo para lá, para essa primeira reunião, ele não acreditava mesmo nas informações. Já tem aqui. Obrigado. Depois eu já está no slide, tá? Então, João Evangelista apareceu para ele pelo médium Aristides. Por que o médium Aristides? Porque eu estava contando, ele estava caminhando a cavalo, ele e mais um amigo, pensando o seguinte: ele não acreditava ainda no doutrina espírita não. Se esse negócio for verdade, eu quero que João Evangelista, ele escolheu até o espírito, ele amava muito João Evangelista. Eu quero que João Evangelista, pelo médium Aristides, que era o mais ignorante, o mais analfabeto de todos, né, me explique uma passagem do Sermão da Montanha que até hoje eu não consigo entender. Olha, ele não deu outra, gente. Quando ele chegou no Centro Fé e Amor, a casa lotada, mas tinha 2 cadeirinhas vazias, esperando ele e o amigo dele. E o pessoal, pode sentar. Ele já ficou meio preocupado. Como é que o pessoal de Soto, que era só 2 que estavam chegando, e como é que ele sabia que eu ia sentar e essa cadeira estava separada para mim aqui? Sentou, a reunião começou e apareceu então João Evangelista explicando em francês. As pessoas não sabem desse detalhe. Foi em francês. Tudo sobre o Sermão da Montanha. Outro detalhe. Eurípides passa por um desdobramento, primeiro de muitos que ele vai acometer, por causa de um fenômeno que é muito interessante, que segundo o Chico também relata, só médios de grande hierarquia moral têm capacidade de fazer. É o desdobramento, o da bicorporidade, ele aparece em 2 lugares, mas se materializando naquele local. Só espíritos de grande hierarquia espiritual realizaram tal prodígio mediúnico. Mas nesse caso aqui, Eurípides sofre um desdobramento da sua mediunidade e recebe as revelações de sua missão, caridade e cura. Podemos afirmar com a maior segurança que no livro dos médiuns, todos aqueles itens que Kardec estuda como fenômenos mediúnicos, Eurípides dominava todos eles. Eu disse todos eles. Mas Vicente de Paulo chegou para ele e falou: olha, o teu trabalho aqui é caridade e cura. O resto, materialização, fenômeno de bilocação, ele até realizava em extrema necessidade, para fazer cura, para fazer partos, para fazer cirurgias espirituais. Ele se materializava em outro local para executar tal coisa.
Assim era dada a missão dele. Aliás, com Chico Xavier não foi diferente, não. Chico Xavier, no início das suas manifestações mediúnicas, ele também manifestava vários daqueles fenômenos que estão no Livro dos Médiuns. Só que Emmanuel chegou para ele e falou: olha, o nosso negócio é livro. É livro. E parou aí. Fazia materializações, também desenvolvia processos de mediunidade de cura, e parou logo no início, porque a missão dele não era essa. Era o livro espírita. E era para isso que o Chico veio, para complementar a obra de Kardec. E realizou com muito brilho, né, podemos dizer assim. Estes acontecimentos espíritas tocaram profundamente a alma de Eurípides. Em companhia do seu tio Mariano, ou tio Senhor, como era chamado, assim que ele saiu daquela reunião da Casa Fé e Amor, Casa Espírita Fé e Amor, ele foi visitar Carlos, o leproso ranceriano, que dizem, pelas pesquisas e pelas perguntas que nós fizemos a várias pessoas, né, que lembram desse caso, Carlos era colega de escola de Eurípides quando eles eram pequenos. E de repente esse Carlos desapareceu. E o motivo era esse: estava ranceniano. E a lepra, ainda hoje, menos, mas naquela época, bastante discriminada pelas pessoas, teve que viver à parte, longe, na periferia, bem longe da cidade de Sacramento. Uma fazenda deserta, sem amigos, vivendo na solidão. E nesse dia em que Eurípides pede ao seu tio para ir até a casa do Carlos, e o seu tio acompanhou, ele mais uma pessoa acompanharam, foi a primeira obra de caridade que Eurípides fez, juntamente com o abraço fraterno que envolveu o companheiro Carlos, assim que ele abriu a porta, pedindo perdão pelos anos de solidão que ele provocou a esse caro companheiro. Ele levava uma bolsa de mantimentos. Dizem os historiadores, os biógrafos de Eurípides, que se ele não levasse aquela bolsa de mantimentos, no dia seguinte, o companheiro Carlos iria morrer, porque ele não estava se alimentando há mais de 2 semanas. Ninguém ia lá levar alimento para ele. Se não fosse Eurípides, provavelmente ele desencarnaria. Esse foi o primeiro trabalho de Eurípides com os diferentes. Além dos pobres de Sacramento, que ele já fazia, trabalhando pelo colégio, pela mocidade espírita, pela mocidade católica que ele tinha fundado, Vicente de Paulo, levando mantimentos até aqueles pobres carentes, lá da cidade alta de Sacramento. Ele deu continuidade, portanto, assim entendeu que a caridade, sem a caridade, não há salvação. Então, ele dá um abraço comovido, né, desfazendo ali o antigo preconceito contra a doença. Nós vamos ver Eurípides nessa foto do colégio em 1913, já o colégio Allan Kardec. Da direita para a esquerda ele é o terceiro, ao lado daquela senhora que está ali. Do lado direito, uma figura bem parecida com ele, é o seu irmão. É o seu irmão. Mas Eurípides é o terceiro, da direita para a esquerda, lá embaixo. Embaixo estão os professores do colégio Allan Kardec. O primeiro colégio espírita fundado no Brasil em 1907. E fez agora, ano passado, fez 100 anos. A festa foi maravilhosa. Os 100 anos do colégio Allan Kardec. O colégio Allan Kardec não tem mais dentro das suas construções, do seu prédio, um educandário. Não tem mais um colégio, porque a cidade cresceu, o número de pessoas que precisam estudar também cresceram, o número de crianças cresceram, e esse colégio foi transferido lá para a parte alta da cidade, a parte mais pobre da cidade. Chama-se Educandário Eurípides Barçanufo. Educandário Eurípides Barçanufo. E a obra continua apenas do CA até a 4ª série. Esse ano eles iriam tentar esticar até a 8ª devagarzinho, começando com a 5ª série esse ano que vem já levando para a 6ª, até chegar à 8ª série.
Eu não estive lá esse ano, então não sei como é que aconteceu o negócio. Mas o planejamento pedagógico é que teria até a 8ª série. E adotando um modelo de ensino que dava inveja a qualquer inspetor que lá visitava, que ia fazer a sua inspeção escolar. Os inspetores naquela época entrevistavam os alunos, faziam perguntas aos alunos. E eu lhes dizia, olha, você pode perguntar para qualquer um aí. Pergunta de geografia, botânica, química, português, latim, história, geografia, tudo que você possa imaginar. E Eurípides nunca fez uma faculdade. Da onde vem essa inteligência? Nós vamos ver daqui a pouco. E ele mostrava-se, claro, um grande educador, um grande pedagogo, que adotou o método de Pestalozzi, sem nunca ter lido Pestalozzi. Nunca leu Pestalozzi. Aliás, até hoje, para ler Pestalozzi é muito difícil. A não ser que você saiba alemão, francês ou inglês com bastante fluência, né? Porque não temos livros de Pestalozzi traduzidos aqui no Brasil. Agora, encontre que estava começando a fazer alguma coisa, mas ainda não saiu, não foi editado ainda. Se sair, é a nossa companheira lá de São Paulo, Dora Encontro, que é espírita, né? Pedagoga também, e está tentando ajudar a gente nessa conquista para o Brasil, porque nós não temos nada de Pestalozzi aqui no Brasil. Então, como é que ele descobriu Pestalozzi? Por que não foi fulano A, B ou C? Por que foi Pestalozzi? E Pestalozzi, como método educacional, comprovadamente taxado como excelente. No colégio lá de Verdun, um quadro que tem lá atrás ali, né? Pintado pela letra, lá tem o Castelo de Verdun, perto daquele piano ali, vocês vão ver o Castelo de Verdun. Por que Pestalozzi? Daqui a pouco vocês vão descobrir também. Mas a novidade para aquela época era assombrosa. Ele misturava as turmas, meninos e meninas juntos. Ele misturava pessoas da 5ª série com 6ª, com 8ª. Criou a monitoria para ajudar no processo. Tudo que Pestalozzi fazia, sem nunca ter lido Pestalozzi. E foi um processo revolucionário e que a própria a Secretaria de Educação, vamos dizer assim, da época, né? Aceitou com bom grado, uma obra excelente. Portanto, ia se delineando a missão de Eurípides nos seguintes campos, como nós já falamos: o educacional, o médico, o farmacêutico, e como espírita nas atividades do grupo de desobsessão, transformando o Sacramento num centro de tratamento de doenças mentais e trabalhando como médico e divulgador da doutrina. Como médico e farmacêutico, foi taxado como charlatão. E houve um processo muito sério contra ele, só que esse processo caducou, porque todos os juízes que deveriam fazer o julgamento, quando pegavam o processo, eles não tinham coragem de julgar aquele caso, porque um juiz, a tia foi curada por ele, o outro foi a mãe, o outro foi a irmã, e assim. E um empurrando para o outro, até que o processo caducou, porque ninguém queria dar a condenação, né, para aquele réu. Mas dizem que esse processo surgiu por ciúmes de um farmacêutico lá de Sacramento. Existia uma farmácia em Sacramento que vendia muito remédio. Assim que Eurípides apareceu com essa obra, ele dava, ele não vendia. É claro que a farmácia faliu, né? E esse farmacêutico revoltado tinha um primo na comarca de Uberaba, na época era uma comarca, e arrumou todo o processo lá para que ele fosse à frente. E foi assim que ele foi processado por charlatanismo, como prática ilegal da medicina. Mas não deu em nada. Tá? E Sacramento se tornou um centro de tratamento de doenças mentais e de doenças psicossomáticas no Brasil inteiro. Todo o Triângulo Mineiro, São Paulo, pessoas que vinham do norte do Rio de Janeiro, de Goiás, Mato Grosso, iam para lá para tentar se curar. Ele recebia cartas diariamente,
centenas e centenas de pessoas pedindo medicamentação e Bezerra do lado ali te devendo. Isso quando chegou aqui na FEB, quando a FEB era do Rio, né? A FEB era aqui, a nossa sede era aqui, Avenida Bastos, né? Quando chegou lá, Bezerra tinha 2 ou 3 anos de desencarnado. O pessoal da FEB ficou curioso. Vamos mandar 2 pessoas para saber se é Bezerra que está lá realmente trabalhando com esse tal de Eurípides aí. Vamos investigar isso. Mandaram 2 ex-diretores da FEB para lá. E qual foi a surpresa quando eles voltaram? Trazendo a assinatura de Bezerra de Menezes numa receita mediúnica. E todos reconheceram aquela assinatura como do grande mestre Bezerra de Menezes. Era ele. E a partir dali a FEB começou a mandar livros, o reformador começou a fazer contato com o Eurípides para levar mais informações, mais livros da doutrina espírita até Sacramento. Com certeza foi um grande divulgador da doutrina. Ele nunca negava que era espírita. Cartas do Brasil inteiro, como eu falei, solicitando receituário e remédios, chegam a Sacramento. E Eurípides completa o ciclo de suas mediunidades com psicografia, psicofonia, vidência, clara audiência, bicorporidade, transporte. Todos os fenômenos mediúnicos que Kardec cita no Livro dos Médiuns, ele realizava. Ele realizava. Jorge Rizin escreveu um livro sobre Eurípides. Um livro fininho. E chama-se Eurípides, o Apóstolo da Caridade. Capa cinza, marrom, eu não me lembro, agora mudou. Muda as edições, mudam as cores, né? Mas é um livro que veio depois da Colina Novelina. E nesse livro tem um capítulo em que ele fala da mediunidade de Eurípides. E ele cita 35 casos comprovados, autênticos, testemunhados, né, de pessoas que foram operadas por Eurípides com instrumentos cirúrgicos rudimentares e até improvisados. Eurípides fica famoso por assistir centenas de partos, inclusive casos de gravidez de alto risco, em que, usando os recursos que o plano espiritual coloca ao seu dispor, preserva a saúde das mães e presencia o nascimento de muitos bebês sadios. Muitos desses partos pelo fenômeno da bicorporidade, se desdobrando, indo até lá, se materializando e realizando o parto. Fundou, então, em 1907, como a gente falou antes, esse colégio aqui, o Colégio Allan Kardec, em uma região onde os recursos eram precários e a maioria dos estudantes, não tendo recursos, recebiam a educação de forma gratuita. Ele não cobrava, tal como Pestalozzi. Quem podia pagar, pagava. Quem não podia, se tinha vaga, entrava. Ele só dizia, olha, agora não dá porque as vagas tinham sido preenchidas. Mas enquanto tivesse vaga e a pessoa não podia pagar, não tinha problema nenhum. E era assim que Pestalozzi trabalhava também. Eurípides, como nós vimos, lecionava várias matérias, tudo de forma autodidata. Aqui está uma foto recente do colégio, na época escrita do Moisés, no colégio Allan Kardec. Estou na frente aqui de vocês. Do colégio Allan Kardec, lá em cima, Grupo Espírita Esperança e Caridade. Está lá em cima. Que é o nome da casa espírita fundada lá em cima. Cada unidade do colégio. Tem uma outra de outro ângulo, aqui, Colégio Allan Kardec, também lá em cima, Grupo Espírita Esperança e Caridade, o GIAC, né, como nós chamamos. Lá em cima hoje, no segundo andar, é escrito salão. Esse salão dá para quase 500 a 600 pessoas, dependendo das reuniões que nós temos em janeiro e julho, quando os evangelizadores de espírito se reúnem para estudar Eurípides, através dessa metodologia que ele nos manda ainda do mundo espiritual. É lá em cima que a gente se aluga. E como o negócio está crescendo, né, algumas reuniões são feitas no Educandário, que fica na parte alta da cidade. Aí está Bezerra de Menezes e uma foto rara da farmácia de Eurípides. Era aqui que
as três primeiras janelas da esquerda para a direita era o quartinho de Eurípides, onde ele vivia. O resto era a casa dos pais. Então o pai mandou construir aquelas três primeiras janelas ali para que ele pudesse atender o povo de Sacramento. O pessoal chegava de noite, batia na janela, ou então jogava papelzinho pela fresta da janela para que ele receitasse lá, abrisse a janela, atendesse. E dormia uma média de 2 a 3 horas por dia, mais do que isso ele não tinha condições. Hoje essa farmácia, essa janelinha que eu falei, virou o correio da cidade, né? Ali ficam os correios e mais para a direita a Caixa Econômica Federal, né? E com essa farmácia aí, ele fazia remédios, né, de fitoterapia, né, que curava até câncer, curava mesmo. Ele dizia que se o problema é perispiritual, podemos curar. Aliás, a homeopatia trabalha com o perispírito, todo mundo sabe disso. Ela trabalha com o corpo perispiritual. E a maioria psicografados por Bezerra de Menezes, distribuído pelo Brasil inteiro, sem cobrar nada. Ele apenas pedia, quando a pessoa desejava o receituário e mandava a cartinha, ele só pedia que mandasse um selo junto, dentro do envelope, para facilitar. Porque aí, senão, as poucas, né, economia de Eurípides iria para o espaço, né? Ele não ganhava muito como professor. O que ele ganhava, dedicava toda a causa da caridade. Até mesmo a graninha que vinha lá do trabalho com o pai, como contador, né, era totalmente dedicada a isso. E o pai, às vezes, até ajudava em determinados momentos, sabendo que ele não tinha condições econômicas de sustentar um projeto grandioso como ele fazia. Então ele pedia, encarecidamente. Quem não podia, não tinha problema. Ele se virava e mandava o remédio. Mas eles mandavam dentro do envelope um selo para que pudesse mandar o remédio para lá. Né? Muitos foram curados por ele. No grupo Espírito Esperança e Caridade, com sua mediunidade curadora, não poupava esforços em assistir os enfermos. E por isso a cidade humilde de Sacramento tornou-se famosa. Nela desembarcavam diariamente na estação de Cipó, a famosa estação de trem de Cipó, centenas de enfermos, a maioria trazida em velhas carroças ou puxadas por bois ou lombo de animais de carne. A cidade fervilhava de doentes em busca de cura, dizem os biógrafos do nosso querido Eurípides. Mas em 1918, a luta de Eurípides contra a gripe espanhola não foi suficiente para manter o vivo. Essa gripe que começou no Brasil em 1917 dizimou muitas pessoas. Veio da Europa, chegou até o Brasil. Sacramento tinha por dia uma base de 100 óbitos. Na cidade era uma coisa incrível. Até o cemitério não aguentava tanto desencargo. Tinha que ser sepultado em outros lugares. Eu coletei essa foto lá em cima do lado esquerdo. Essa foto é do Rio de Janeiro. Era assim que os corpos ficavam na frente das casas, para que a saúde pública passasse, colocasse numa carroça e levasse para o cemitério. Os caixões com os corpos lá dentro. Para vocês verem a quantidade de pessoas que desencarnavam pela gripe espanhola. Essa foto é do Rio de Janeiro, está ali em cima à esquerda. E no dia 1º de novembro de 1918, por volta das 6 horas da manhã, Eurípides veio a desencarnar aos 38 anos de idade. Essa breve passagem da vida de Eurípides, né, é claro que não dá uma ideia de que espírito, a grandeza desse espírito, e muito menos no nosso curso de 1 ano também dá. Ele vai falar mais do que nós falamos aqui, é claro, mas ele não mostra a capacidade desse espírito, a potencialidade desse espírito que já trabalhou com Jesus há centenas e centenas de anos. Por isso é que eu separei para vocês hoje, se não fazia parte do estudo de hoje, um adendo até para anunciar para vocês, como eu falei no início, a peça que a Lídia está montando, está garotada aqui no dia 29, que vai se falar das vidas de Eurípides, baseado num livro recente, temos 2,
2 anos e meio que saiu, chama-se Eurípides de Roma a Sacramento, mostrando as vidas de Eurípides nesses períodos. E, claro, nós continuamos a pesquisar algumas coisas também, tá? Alguns dados aqui não estão nesse livro. Por exemplo, esse está. A primeira encarnação de Eurípides que nós conhecemos, e foi até passada pela Corina Novelino, a mesma autora de Eurípides, O Homem e a Missão, Corina Novelino escreveu esse livro, A Grande Espera. Esse livro mostra o encontro de Eurípides com Jesus. Uma única noite, um único encontro, daí o nome do livro. Um único encontro. 2 jovens, ainda jovens, se encontram numa tenda, no acampamento essênio, na velha Palestina. As testemunhas oculares da época dizem que dali de dentro saía luzes faiscantes, chegava até a embaçar a visão das pessoas, a deixar momentaneamente cegas devido à quantidade de luz que saía daquela tenda. No mesmo livro, isso aí nós trouxemos do livro da Corina, Bezerra de Menezes lá estava com o nome de Lisandro, e Caibar Schutel com o nome de Josafá. Detalhe, existe em Sacramento grande quantidade de correspondência de Eurípides com Caibar Schutel, que era uma cidade pertinha de Sacramento, que era pertinho, hoje é perto, né? Na época era distante. Eles se correspondiam, eram os 2 maiores espíritas da época. Se correspondiam frequentemente. A amizade já vem dessa época. A amizade com Bezerra de Menezes já vem dessa época. Esse livro eu tenho, acho que tem na nossa casa. Se não tiver, o pessoal, eu divulgo muito, o pessoal pode comprar mais. Mas é um livro ditado por Eurípides Barçanufo, e a médium é Corina Novelino. Chama-se A Grande Espera. Então aí vem a primeira revelação, no ano 10 a.C. No ano 10 a.C. Perdão, 10 depois desse 10 a.C. é errado, tá? Desculpa aí, foi errado, sempre errado aí. Porque conheceu Jesus. Se antes de Cristo eu não teria condições de conhecer. Essa informação está totalmente errada. Foi por volta de 20 e poucos anos. Os 2 tinham mais ou menos essa idade, tá? Nessa aqui. Aí tem um negócio interessante, né? A equipe de evangelização eu tenho prazer de dirigir, né? Eu falo isso com o maior orgulho. Nossos evangelizadores, inclusive na nossa mocidade agora, está aprendendo isso que vocês estão aprendendo aqui. Nossa mocidade não deixa a desejar. Por isso que vocês não me veem frequentemente aqui em cima, porque eu estou lá embaixo trabalhando com a garotada. Né? Então, uma turma lá de 20 jovens e quase 15 ou 18 na pré-mocidade. E eles estudam. Eles não vêm aqui para brincar, conversar, bater papo, não. Vêm aqui para estudar. Aqui o nosso objetivo é o estudo. Aliás, a característica da nossa casa é o estudo. Cada casa espírita tem uma função, tem um objetivo para que se propõe, o seu objeto desse trabalho. O nosso é a caridade e o estudo. Desde a fundação, ditada por Eurípides e confirmada pelo Chico Xavier. Qualquer dúvida pode perguntar ao Gilberto ou Gilson, se eu não estou enganado. Então, Eurípides como Céfas, esse personagem, nós descobrimos, as nossas evangelizadoras, garimpando, pesquisando a vida de Eurípides, nós sabíamos que ele tinha sido discípulo de Inácio de Antioquia, ou Antioquia. Essa informação foi dada pelo Chico há muito tempo atrás. Não está escrito em livro nenhum. Mas quem era esse discípulo que morreu torturado na própria Palestina e seria solto, seria liberto se renunciasse aquele Jesus? Mas não, ficou firme. Aliás, Marcos, o essênio, foi o primeiro mártir do cristianismo. Não foi Estevão não, hein, pessoal? Não foi Estevão. Porque Marcos viveu antes de Estevão. E ele foi cristão antes de Estevão. Eurípides foi o primeiro mártir do cristianismo. O plano espiritual nos revela isso. Os amigos espirituais nos informam isso.
E novamente ele reencarna para dar testemunho, agora como Cefas, do século I, ou seja, como um grande discípulo. Ele foi educado por Inácio de Antioquia. Inácio foi pupilo de João Evangelista. Olha, João Evangelista novamente ligado, né, a Eurípides. Isso está nesse livro que a Liz me mandou agora. Eu falei que a informação já estava ali. Esse livro ainda não tem mais, né? Você comprou o último, né? Não tem mais, acabou. Esse livro é Inácio de Antioquia, né? É do espírito de Teófilos, até coloquei ali, escreve assim mesmo, Teófilos, e pelo médium Geraldo Lemos Neto. Aqui veio essa informação confirmada. O espírito de Teófilos revela essa informação. Esse livro fala do cristianismo primitivo. Quem quiser beber da fonte da verdade, como tudo começou, eu acho que é por aqui, ou Paulo Estevão também, mas aqui também tem esse complemento aí, né? Então, nós evangelizadores já dominávamos essa informação, que vai aparecer na peça também no dia 29. A gente já colocou esse personagem na história. Então, foi a segunda, toda hora eu mexendo errado. Perdão, deixa eu voltar aqui. A gente se empolga aqui e vai se perder. Só um minutinho. Tá aqui. Parei aqui, tá? Aí, esse é o próximo. A terceira informação que nós tivemos. Isso todo mundo já deve estar sabendo, porque quem aqui não conhece Emmanuel, né? Quem não leu, ou quem não leu agora vai ler, né? O livro chamado Ave Cristo. No livro Ave Cristo, se passou no ano 235 depois de Cristo, sobre um personagem de um escravo romano, de origem romana, né? E se tornou cristão. E por ter se tornado cristão, foi martirizado em praça pública. Esse escravo era Rufo, do século III. Ele teve uma proposta. Ele, junto com a sua família, estavam lá em praça pública, ele seria esquartejado. Seus pés e mãos foram amarrados por 4 grandes e poderosos cavalos, e seria liberto se por acaso ele dissesse o seguinte: renuncio a Jesus, renuncio a esse Deus. Mas ele não o fez. Ele não fez porque a sua fé era muito grande. O perigo maior de não renunciar é que a sua família também poderia ser penalizada e seria vendida como escravo. Minutos antes dos cavalos começarem a correr, um legionário, eu acho que era um legionário romano, chegou no ouvido dele e falou assim: olha, fique tranquilo que eu vou comprar a sua família. Fique tranquilo que eu também sou cristão. Nesse momento, a plateia não entendia aquele sorriso nos lábios de Rufo, quando os cavalos começaram a partir e ele foi esquartejado. Mais um testemunho de Eurípides por Jesus, em nome de Jesus, em 235 depois de Cristo. A inteligência de Eurípides vem, talvez, desse grande filósofo Lavater, ou Lavater, contemporâneo de Pestalozzi. Se davam muito bem, se correspondiam tremendamente. No Castelo de Verdão ficou um museu agora, naquele castelo que a gente falou ali, né? Lá tem agora um museu. E nesse museu tem várias cartas de Eurípides correspondendo com Pestalozzi. Eurípides como Lavater, filósofo suíço, que combateu juntamente com Pestalozzi naquela guerra fratricida onde morreram senhoras, velhos, crianças, jovens, que é a Revolução Helvética que ocorreu na Suíça, na época que Napoleão estava conturbando todo o planeta, mudando a geografia do planeta. Aconteceu na Suíça, nessa oportunidade, a Revolução Helvética. A Suíça não é essa maravilha que a gente conhece hoje, não. Ela foi uma terra muito pobre. Foi uma terra muito pobre, muito... onde
Durante anos e anos, a revolta, a luta armada entre irmãos derramou muito sangue. Infelizmente, essa é a história que poucos conhecem da Suíça. E Lavater e Pestalozzi trabalhavam juntos, principalmente pelos órfãos, pelas crianças desvalidas, construindo colégios, dando educação para aquelas pessoas que não tinham condições de pagar uma escola, de pagar uma educação. Lavater era pastor protestante, mas respeitava todos os dogmas cristãos, aliás, todas as religiões. E admitia até mesmo que qualquer outra ideia que não fosse concernente à lógica e ao bom senso, né? Ele não permitia que as pessoas, não, mas porque a igreja não permite, não. Se tem lógica, se tem uma certa razão na sua vertente básica, na sua premissa, né? Será bem aceita por mim. Ele, então, portanto, ele não tinha dogmas, ele não tinha critérios que a igreja protestante colocava impedindo de aceitar o irmão de uma outra religião. Aceitava a todos. Foi considerado por Kardec como precursor de ideias espíritas, porque Pestalozzi e Lavater se correspondiam, falando, lá no Castelo de Verdun tem as cartas provando isso, eles trocavam correspondência, falando da possibilidade da vida após a morte, da pluralidade das existências nos mundos habitados. E Kardec, naquela época, tinha 7 anos, era aluno de Pestalozzi. Só depois, quando Kardec fez 50 anos de idade, é que iria sair o Livro dos Espíritos. 52 anos, se não me engano. 50 ele conheceu a doutrina, depois saiu o Livro dos Espíritos. Quanto tempo passou, quanta informação ficou armazenada na cabeça de Kardec. Era informação necessária para que ele desse continuação ou início à sua obra como codificador da doutrina espírita. Nada acontece por acaso. Finalizando, terminando aqui, quase terminando, o nosso penúltimo slide. Esse personagem pouca gente sabia. A gente que está estudando em Sacramento há 12, 13, 14 anos, sabíamos dessa informação, mas não tínhamos uma vertente, uma fonte para mostrar a vocês. E isso foi verdade. O próprio Divaldo confirmou isso certa vez, e depois, no livro, né, que a gente vai passar para vocês para o teatro, de Roma a Sacramento, também cita essa passagem. Por que Eurípides apareceu como um anônimo lenhador no século XIX, lá em Sacramento, no Triângulo Mineiro? Porque todas as suas existências foi na velha Europa. E antes de ele desempenhar o papel de Eurípides e trabalhar com a vegetação, com as ervas, para poder trabalhar a fitoterapia em relação aos remédios que ele iria manipular, né, para os seus assistidos, ele precisava conhecer a região. Então ele veio e morreu aos 18, 17, 16 anos, jovem ainda, um anônimo lenhador. Ninguém sabe quem foi, qual era o nome, apenas veio para conhecer a região. E outra coisa, também Chico dizia que muitas encarnações de Eurípides se passou na França como médico francês. Não sabemos também que encarnações foram essas, daí a fluência do francês, de entender perfeitamente a língua francesa. Esse lenhador veio apenas para conhecer o terreno. Ficou pouco tempo e depois ele retorna como nosso querido Eurípides Barçal. Viveu apenas 38 anos, mas 38 anos dedicado a Jesus, mais uma vez. Mais um testemunho, dessa vez em relação à caridade, em relação ao tratamento, à cura e à divulgação da doutrina espírita. Esse espírito ainda nós não conhecemos. Não conhecemos ainda. Temos muito ainda que aprender. Hoje, continua trabalhando no mundo espiritual, na colônia espiritual que nós aprendemos a amar, no Hospital Esperança, recebendo a todos aqueles espíritos espíritas que chegam ali doentes por terem perdido a oportunidade, seja na mediunidade, seja na evangelização,
seja na caridade com o próximo, levando o seu amor e a fraternidade. Fracassaram na sua jornada na terra e chegam lá como espíritos doentes. Chegam como espíritos doentes. E eles são atendidos diretamente pela equipe de Eurípides. Existe uma ala naquele hospital que é só para médiuns espíritas que não conseguiram levar à frente a sua proposta. Que possamos nos pautar no trabalho de Eurípides, no exemplo de Eurípides, na sua postura, para que possamos nesta casa, pois nós não chegamos aqui por acaso, exercer o trabalho com o próximo mais próximo, que é aquele que mora na nossa casa, do nosso lado. Temos que começar ali, dentro da nossa casa, para poder chegar depois na casa espírita, na comunidade. A célula vai se espalhar. A célula da sociedade é a nossa casa, o nosso lar. E é ali que nós temos que testemunhar primeiro a doutrina espírita, para depois espalhar por toda a comunidade. Eurípides deu o seu testemunho. 12 irmãos, ele foi o terceiro, exemplificando com amor. No início, foi zombado pelas pessoas, ridicularizado por outros. Ele fazia parte de uma seita do diabo, Satã, e mesmo assim, ele seguiu reto, seguiu com Jesus. Aí as pessoas viram, pela postura desse espírito, que eles estavam enganados. E ele veio confirmar uma outra máxima de Kardec, que lhe diz que a maior divulgação que podemos fazer da doutrina espírita é pela nossa postura, pelo que nós fazemos no dia a dia lá fora. Não é divulgando, fazendo propaganda da doutrina, não. A maior divulgação é pelos nossos gestos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes e posturas, como espírito, espírita, cristão que cada um de nós somos. Que o exemplo de Eurípides fique no nosso coração hoje e sempre. Graças a Deus. Thank you.